Martin Scorsese é de longe a melhor coisa desse filme, o melhor personagem, a melhor atuação com os melhores momentos. Isso é muito legal, mas não é muito bom pro filme. Que bobajada que é Consequência. Consequência é o segundo longa-metragem de ficção do Jonah Hill depois do sucesso relativo dentro de uma bolha de anos 90, filme de estreia dele na direção e que tinha uma cara bem diferente desse daqui, né? Lá tinha muito aquela pegada que o Jonah Hill tem, né? Porque o Jonah Hill é esse ator que vem da comédia, dessa comédia mais crachada, mais besterol, mas se começa a se encontrar também nesse lugar do ator que quer ser artista e tudo mais. Inclusive, ele não só tem essa relação muito próxima com o Scorsese, como ele é muito fã do Scorsese, né? Ele fala que é o melhor diretor que ele já trabalhou e tudo mais. E o anos 90 tinha muito essa pegada do filme nostálgico, meio independente, assim, sem grande orçamento e tudo mais, enquanto Consequência é o filme com cara de streaming sem tirar nem pôr. Inclusive, um filme que lembra bastante Jay Kelly em alguns aspectos, né? De ser meio que essa jornada de redenção de um ator famoso e solitário. Claro, os filmes vão ser bem diferentes, mas meio que tem essa mesma pegada, às vezes até meio que o mesmo visual, a mesma cara. E eu não digo isso de uma forma muito positiva, porque eu achei Jay Kelly realmente muito fraco. O pior é que aqui, em Consequência, há boas ideias, né? Há uma boa premissa, digamos assim, né? Então, de pegar e contar mesmo essa história de alguém que nasceu praticamente dentro de Hollywood, que só conhece a fama, que conhece esse mundo, viveu dentro desse mundo, digamos, artificial, que todo mundo mente pra ele, todo mundo bajula ele, e a partir daí ele não sabe quem que poderia estar fazendo aquilo, quem poderia estar o ameaçando. E aí a construção desse filme parte de uma ideia narrativa interessante, né? Aquela ideia dos encontros e dos reencontros e de cada encontro poder dizer alguma coisa sobre esse próprio personagem. Mas no final meio que não diz tanto assim, né? O filme pega essas ideias contemporâneas, essa ideia de falar sobre Hollywood, falar sobre um ator em Hollywood, falar sobre a estrela hollywoodiana em um período de internet, em um período de hiperexposição e por aí vai, né? Então tem até algumas ideias legais dentro do filme, por exemplo, o personagem ele sempre pegando o celular para ver o que estão falando dele, se vazou alguma coisa, se ele continua sendo esse cara querido, que ele quer ser esse cara que todo mundo gosta. Tem algumas boas ideias relacionadas ao tema central do filme, a premissa do filme. Só que a execução aqui, ela é muito fraca, ela é bastante irregular acima de tudo. Eu falei lá na abertura da boa atuação do Scorsese aqui, que tem a melhor cena do filme, e como isso é meio que discrepante com boa parte do filme, porque é um filme meio indeciso em certo sentido. O Jonah Hill, ele tá presente também aqui atuando, então a gente vai ter personagens como o dele, que são hiper caricatos, que vai pra essa comédia super escrachada, desses personagens meio assumidamente exóticos e coisas do tipo, que era pra ser engraçado, só que o texto também não ajuda muito aqui, tem poucas piadas. O começo do filme ainda é mais divertidinho, né? Ele ainda fala sobre esse tema quando ele ainda tá desenvolvendo sua premissa, principalmente na relação ali do personagem central do Keanu Reeves com os seus dois amigos. Ali até que meio que funciona um pouco mais. É a brincadeira até do Keanu Reeves meio que sendo ele mesmo. É um ator quase como se fosse ele mesmo, agindo daquela forma. Claro que o Keanu Reeves sendo um ator super premiado e coisa do tipo não combina muito com o feitio dele, mas ainda assim há alguma graça genuína no início do filme. Mas quando essa jornada de fato começa, o filme ele começa meio que degringolar. Um filme muito curto, por sinal, que parece muito mais longo do que ele realmente é. Um filme que tem de projeção 1h15 só, ele é bem curtinho mesmo, mas que fica meio que tropeçando dentro dele mesmo. Então ele vai para essas caricaturas, e quando ele vai para as caricaturas ele tem que ser super verborrágico no que ele no que ele tá falando, no que ele tá querendo dizer. Ele meio que até tem um momento que a personagem para e fala: você sabe o que é tal coisa? Ele fala: não. E aí ela faz uma grande explicação do que é aquilo e como aquilo representaria Hollywood e tudo mais. E ao mesmo tempo, sempre que ele tem esses encontros têm uma outra piadinha no meio, mas eles precisam ser hiper dramatizados. O
filme ele meio que se joga nesse lugar mais existencialista que ele não de fato vai também, né? Ele não tem força nesse discurso porque, mais uma vez, tudo parece meio robótico, tudo parece meio desenhado demais, tudo é muito quadrado para parecer alguma coisa. Enfim, eu acho que consequência é esse filme que quanto mais ele ia passando, mais eu ia só pensando, caramba, que filme desinteressante, sabe? Não tem muito aqui, não tem muito o que extrair. Os diálogos são desinteressantes. Tem algumas escolhas de fotografia do Jonah Hill que eu ainda gosto, principalmente em criar aquela casa do Keanu Reeves extremamente artificial, com aquele fundo extremamente artificial, com aquela iluminação do sol extremamente artificial para viver a solidão daquele homem. Tem algumas ideias legais no meio de tudo isso, mas resta muito pouco no total, porque é um filme com muito pouca substância, um filme que não define muito o seu tom e não consegue também trafegar entre esses diversos tons. Ele vai cada vez mais se aceitando dentro de uma certa caricatura e mesmo quando ele vai para os momentos mais dramáticos, ele continua dentro dessa caricatura. É um filme muito diferente daquilo que o Jonah Hill tinha feito anteriormente. Um filme que parece meio aquele filme de encomenda de streaming, mesmo com cara de streaming, com falta de vontade mesmo de streaming, aquele filme que se lança toda semana, o streaming precisa de filme toda semana e ele é lançado dessa forma. É até meio curioso porque a gente até poderia fazer uma comparação de duas obras que retratam a indústria, as duas do próprio Apple TV Plus e as duas que tem o Martin Scorsese fazendo uma pontinha, que esse filme, ele é quase que o oposto do que o estúdio faz tão bem, né? O estúdio é aquela série do Seth Rogen e o Jonah Hill e o Seth Rogen são esses dois nomes que surgem meio juntos, fazem muitas coisas juntas na comédia, e o Seth Rogen, ele consegue dinamizar essa comédia para falar sobre a indústria, ele consegue ter esse tom da piada, ele consegue até ter um tom do ridículo nesse personagem que também acaba sendo um personagem de certa forma solitário. Aqui é quase que o oposto, né? Aqui o filme ele meio que só vai acontecendo e gerando meio que um alto desinteresse, parece. E quando ele vai falar sobre o personagem de fato, tudo ele precisa ficar meio que nesse lugar do discursinho marcado, do discursinho pronto, do discursinho verbalizado, esse lugar meio positivista, né, no final, que o personagem ele vai buscando a sua redenção. Enfim, o tipo de filme que a gente já viu 1 milhão de vezes é que o Jonah Hill parece que não tem interesse nenhum em fazer esse filme. Isso pra mim é o pior de tudo, é um filme meio desinteressante por si só. E ele começa legal, ele começa legal e depois ele vai entrando meio que num marasmo, que suas 1 hora e 15 minutos parece definitivamente perto de 2 horas. Gostei muito ou não, de consequência, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu tava até com uma expectativa para esse projeto, porque eu gosto do Jonah Hill, gosto da carreira dele como ator. Acho interessante o anos 90 dele também. Acho o Keanu Reeves essa figura muito carismática, né, que eu gosto bastante também e tal. O Scorsese presente no filme, mas no geral não é grande coisa não. Primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais, meu curso também, por hoje é isso e corta.